vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos já na nossa campanha de missões nacionais. Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa está lá em Atos 4:12, que nos diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não deixe de participar da nossa campanha com as tuas orações, com as tuas ofertas, também se inteirando do que está acontecendo no nosso Brasil, na vida dos missionários, nos projetos que estão desenvolvendo nos vários estados da nossa nação. Entre lá no site da nossa Junta de Missões Nacionais e você pode ter muitas informações lá do que está acontecendo. Quero ler para você nessa manhã, Salmo 73, verso 28, que nos diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio,
para proclamar todos os seus feitos. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo nessa manhã. Pai, como nos diz o salmista, Senhor, bom é estarmos na Tua presença, estarmos juntos do Senhor. Bom é termos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, promovendo, Senhor Deus, crescimento, promovendo em nós a Tua paz, que excede todo entendimento, dando-nos direção para as tomadas de decisões. Bom, Senhor, é termos dos céus a esperança no Teu reino, Pai. Bom é termos diante de nós a Tua revelação para refletirmos, para crescermos, para buscarmos conhecimento e sabedoria que vem dos céus. Que nesta manhã, ó Deus, tenhamos esta disposição diante da Tua palavra, diante da Tua revelação, de aprendermos, de crescermos no conhecimento da Tua pessoa, no entendimento do sentido da vida, para que, ó Deus, através da nossa vida, a Tua pessoa seja revelada, Pai. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o livro de Eclesiastes, sob o tema O Sentido da Vida. E esse é o nosso estudo, tem por tema o valor da sabedoria e o problema do mal. Estamos estudando o capítulo 8 desse livro, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, como o resultado de seus esforços em termos de busca pelo sentido da vida. Nesse capítulo, nós podemos entender que Salomão aborda o problema do mal a partir de 3 áreas importantes da vida: a autoridade, a iniquidade e o mistério. Nas semanas anteriores, estudamos a questão da autoridade a partir de possibilidades que se colocam diante da autoridade: desobedecer, desertar, desafiar e discernir. Vimos que o que a sabedoria propõe para nós é o discernimento, aquela compreensão muito próxima do mais apropriado, do que se fazer na hora devida, no tempo correto. Hoje nós vamos refletir sobre as outras 2 áreas, iniquidade e mistério, lá do verso 10 até o versículo 17 do capítulo 8. Começando com essa questão da iniquidade, antes de entrarmos no texto, é bom nós pensarmos um pouquinho nessa palavra e o significado dela no universo bíblico. Iniquidade é antônimo de equidade. A Bíblia, meus irmãos, em momento algum propõe ou manda, no sentido de ordenança, para o ser humano, para nós, alguma percepção ou mesmo uma organização social, cultural, econômica fundamentada em igualdade, no sentido de uniformidade. Também a Bíblia não diz que os seres humanos, na sua individualidade, são todos iguais. Nós somos iguais na nossa constituição, na nossa formação, na nossa essência, imagem e semelhança de Deus, mas não na nossa
individualidade. Os seres humanos não têm os mesmos gostos, os seres humanos não têm as mesmas habilidades, os mesmos dons, os seres humanos não vivem os mesmos sentimentos diante de situações semelhantes, os seres humanos não vivem a mesma história. Pelo contrário, é evidente que a nossa individualidade imprime em nós uma originalidade em termos de ser. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou diferentes uns dos outros, com uma identidade própria, que no contingente completa e se harmoniza com o outro para as construções coletivas. O exemplo mais evidente dessa verdade e dessa criatividade de Deus é a Igreja de Jesus, onde os membros têm cada um a sua função e se completam como um corpo. Portanto, em termos de sociedade, o que a Bíblia propõe para nós é equidade e não igualdade. Equidade vem de equânime, que pode ter como sinônimo equilíbrio, moderação. Nesse sentido, é compreensível, em termos econômicos, que nem todos terão muito, nem todos serão abastados. Na sociedade, sempre tem aqueles que têm dom para construir, para juntar, para acumular, enquanto outros não têm, nem se interessam muito por isso. Mas o que a Bíblia propõe e o que ela diz que não pode acontecer é que exista falta, privação, miséria extrema, fome, frio, gente desprovida do mínimo de dignidade. O Antigo Testamento propõe para a gente, apresenta para a gente vários textos nesse sentido. Eu tenho aqui alguns do livro de Deuteronômio, que diz assim: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. O Deuteronômio ele foi escrito quando o povo estava entrando na terra prometida. Foi uma recomendação de Deus ali na iminência de se entrar na terra prometida. E Deus está relembrando o povo do que ele havia ensinado e de como eles deveriam se organizar como sociedade, como nação, considerando as desigualdades, mas tratando-se com equidade. Então Deus está falando, olha, haverá desigualdade sim. Os levitas não têm herança, os levitas não vão receber terra, os levitas não vão plantar, os levitas não vão colher, os levitas não vão fazer esse tipo de trabalho, os levitas vão organizar a espiritualidade, a religiosidade do povo. Portanto, eles não precisarão de terra. Mas isso não quer dizer que eles haverão ou deverão passar por privação. Na terra de vocês vão entrar estrangeiros, vocês vão conviver ali com estrangeiros, com pessoas de outras nações. Eles também não podem passar privações. Na terra de vocês vai acontecer de mulheres ficarem viúvas, de pessoas ficarem sem os seus pais, e isso implica em ficarem desprovidos de recursos para se manterem. Eles também não poderão passar qualquer privação. Então, e o Deuteronômio vai nos ensinando o princípio da equidade. Olha aí, alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva, aqueles que estão providos, aqueles que têm recursos.
e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Veja que equidade, ela é de acordo com aquilo que se tem. Se lembra da riqueza da semana passada? A equidade ela vai disponibilizar dignidade conforme as condições daquela sociedade, em termos percentuais, e não só o mínimo do mínimo do mínimo. Porque dignidade, dependendo da riqueza, dos recursos do lugar, ela é diferente de um lugar para o outro. Então veja, não é só com o mínimo. Alegrar-te-ás na tua festa. Na tua festa. E ainda diz assim o Deuteronômio: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Depois tem assim, em Jeremias, nós temos assim: assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. É preciso atitude, executai. Não é algo que acontecerá naturalmente, não é algo que já está previsto e ninguém precisa estar atento, não. Deus diz: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, não derrameis sangue inocente neste lugar. O profeta Jeremias orientando o povo nesse sentido, porque a ida para a Babilônia, o exílio, toda aquela disciplina que Deus impôs para o povo naquela ocasião da história, tinha como razão, o porquê daquilo era uma dose muito elevada de iniquidade que prevalecia entre a nação de Israel. Então, o mal para o qual Salomão nos leva a refletir sobre ele, nesse capítulo 8, não é desigualdade, mas a iniquidade, a falta de equidade, a falta de equilíbrio, a falta de ponderação na distribuição da justiça, dos direitos entre a nação. Iniquidade. Versos 10 ao 14, nos diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Salomão resume toda a sua preocupação aqui com essa questão da iniquidade, da maldade, da injustiça, no versículo 14. Nós lemos aí na versão revista e atualizada. Eu quero ainda apresentar para você na nova versão internacional. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. A despeito
de boas leis e de gente que luta para que elas funcionem e sejam obedecidas, existe mais injustiça nesse mundo do que gostaríamos de admitir. Existe uma dose muito elevada de iniquidade, maior do que nós gostaríamos que fosse. Um provérbio espanhol interessante nos diz assim: as leis são como teias de aranha, capturam as moscas e deixam os falcões livres. No verso 10, Salomão nos conta sobre um funeral do qual ele participou. O morto era um homem ímpio que recebeu muitos elogios do povo, embora não tenha vivido uma vida de bondade, uma vida de generosidade. Por outro lado, ele diz que pessoas boas, pessoas que praticavam a generosidade, pessoas de coração bondoso, morreram e ficaram no esquecimento. Esse é um exemplo que ele nos dá de toda a iniquidade que acontece no mundo. Então, conforme ele reflete sobre o assunto, ele se conscientiza de que os perversos, quando percebem que os seus crimes não são castigados, fazem mais planos de perversidade ainda, se entregam mesmo à iniquidade. A violência no mundo, em medida considerável, é uma resposta à iniquidade. Por isso a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Enquanto um determinado contingente de pessoas promove injustiça, promove iniquidade, promove maldade, não olha para a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro, do levita, há outros que reagem de forma inadequada também, de forma iníqua, com violência. Então, existe gente ruim, gente perversa, por questão patológica. Mas existe gente indignada que se defende da iniquidade de maneira errada, violentamente. Isso gera mais iniquidade. E gente que não conhece outra forma de viver senão se defendendo violentamente da iniquidade. Mas ele diz que Deus é longânimo para o pecador. Ele não julga a sentença imediatamente. Nós temos um texto longo lá em 1 Pedro, no capítulo 3, de verso 1 a 12, que fala dessa verdade, que Deus é longânimo. Então, a misericórdia de Deus, por outro lado, apesar de toda a longanimidade de Deus e toda a paciência de Deus, e até diante da qual nós perguntamos por que Deus não faz justiça, a longanimidade de Deus de forma alguma deve ser usada como desculpa para a impiedade. A longanimidade de Deus não pode ser uma muleta para a iniquidade. Salomão conclui que o ímpio será castigado e julgado, e o justo será recompensado. Portanto, melhor é temer ao Senhor, viver uma vida piedosa. Lá no versículo 12 ele diz assim: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O homem mau pode viver mais que o homem justo, pode até aparentar que sua maldade vale a pena, mas o dia do julgamento virá e o ímpio não escapará. O Salmo 73 é um dos textos bíblicos mais emblemáticos quanto à questão da iniquidade. Nós lemos lá no versículo
no versículo 20 assim: como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf está falando dos ímpios, dos injustos. Ele diz assim: eu estava embrutecido quando invejei o sucesso do homem iníquo. Palavras de Asaf nesse salmo, que trata, né, dessa questão do deslumbre que alguns são tentados a ter quando entendem equivocadamente que o ímpio tem sucesso e nunca será submetido à justiça. Mas Asaf chega à conclusão mesma de Salomão: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Depois dele entender que os seus pés quase escorregaram, quase resvalaram, ele conclui assim o Salmo 73. Eu sugiro que você leia esse salmo, que você reflita sobre ele. E é por isso que Salomão afirma que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Provérbios 9, versículo 10. Não se surpreenda, então, com a longevidade e com os dias de maldade de alguém. Eles não passam de uma sombra que não tem substância, que não tem subsistência em si. O versículo 13 nos diz assim: mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como sombra, visto que não teme diante de Deus. De fato, as sombras parecem se prolongar enquanto o sol se movimenta. Mas Salomão sugere que a vida longa do homem mau é só um prelúdio de sua eternidade em trevas. Surge então a pergunta, né? Qual é a virtude de uma vida longa que não passa de uma sombra que acabará em densas trevas? Judas nos dá essa proposta. São como ondas bravias do mar que se espumam, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Como uma pessoa sábia responde às iniquidades e injustiça deste mundo? Certamente nós devemos fazer de tudo para que as leis justas que prezem pela equidade sejam elaboradas, sejam aprovadas, e para que pessoas qualificadas sejam colocadas nos lugares certos, para que essas leis sejam cumpridas. Mas isso não resolve tudo, não resolve todo o problema da iniquidade. Até que Jesus estabeleça de fato o seu reino de justiça, a injustiça, a iniquidade estará presente entre nós. E esta, como diz Salomão, é uma das vaidades da vida, é uma das questões que não faz muito sentido para nós. Mas nós podemos e precisamos aceitá-la, porém, sem que caiamos num pessimismo ou num cinismo ou numa acomodação. Mas que façamos a nossa parte com todo o empenho, com toda a disposição de glorificar a Deus, com as nossas atitudes de generosidade, de bondade, com a nossa conscientização na hora de elegermos pessoas que têm essa incumbência de fazer valer a justiça, de fazer acontecer a equidade, de executar a justiça para a causa da viúva, do órfão e do estrangeiro e também do levita. Muito bem. A terceira área importante para a observação de Salomão quanto ao problema do mal é o mistério, dos versos 15
ao verso 17, eu quero ler com você. Então exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer e beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e ao ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. A pessoa que sabe todas as coisas, ou que pensa que sabe todas as coisas, está destinada ao desapontamento nesse mundo em que vivemos. Por muitos dias difíceis e noites sem dormir, o pregador Salomão debruçou-se diligentemente sobre o mistério da vida. E ele chegou à conclusão de que o homem não pode compreender tudo que é feito debaixo do sol, como vimos no versículo 17. Talvez possamos montar um quebra-cabeça aqui, outro ali, mas ninguém pode compreender a totalidade das coisas ou explicar completamente o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Um historiador inglês chamado Will Durant compôs uma obra minuciosa, exaustiva sobre a história das civilizações. E, se eu não me engano, ele fez outra também sobre a história do pensamento, sobre a história da filosofia. E ele chegou a uma conclusão interessante. Ele diz assim: o nosso conhecimento é uma miragem recorrente em um imenso deserto de ignorância. Claro que essa realidade não pode ser uma desculpa para o desconhecimento deliberado, mas nós sabemos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, nós precisamos e devemos compreender, conhecer aquilo que Deus nos revelou, aquilo que está esclarecido, aquilo que está disponível a nós conhecermos. Deus não espera que saibamos o que somente pertence a Ele, as coisas encobertas, mas Ele espera que aprendamos tudo o que pudermos e obedeçamos ao que Ele ensina. De fato, quanto mais aprendemos, mais obedientes somos. E quanto mais obedecemos, mais nós somos ensinados. Diz assim em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Uma confissão de ignorância, ou seja, ser humilde e ser livre para dizer eu não sei, é o primeiro grande passo para o conhecimento que importa. Paulo diz assim aos Coríntios: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Aquele que deseja aprender a verdade de Deus precisa ser honesto e humilde e saber que não sabe, saber que não vai saber tudo, mas ter consciência de que precisa conhecer. O Blaise Pascal, um cientista,
estudioso também da palavra de Deus, um filósofo, como se dizia na Idade Moderna, para os homens que tratavam com o saber, ele disse assim: se não houvesse obscuridade, o homem não perceberia sua corrupção. Se não houvesse luz, o homem não poderia esperar por uma cura. Assim, não é apenas certo, mas útil para nós que Deus seja parcialmente oculto e parcialmente revelado, visto que é igualmente perigoso para o homem conhecer a Deus sem conhecer sua própria indignidade, assim como conhecer sua miséria sem conhecer a Deus. Então, pela quarta vez, Salomão aconselha seus ouvintes a desfrutarem da vida, a aproveitarem bem o fruto do seu trabalho. Mas ele não faz isso como um conselho, né? Comamos e bebamos, vivamos somente para os prazeres, porque a vida é fugaz. Não. Ele não sugere, não propõe para nós essa vida desprovida de fé, essa vida hedonista. Pelo contrário, ele propõe a fé que é apropriada aos filhos de Deus, que aceitam a vida como um dom de Deus. A fé que diz assim, que ele provê ricamente para a nossa satisfação. Então, Salomão nos diz assim: busque conhecimento, busque entendimento, saiba que não vai conhecer tudo, mas dentro desse conhecimento entenda o sentido da vida, o valor da vida, desfrute bem da vida, construa riquezas, construa valores, desfrute bem da sua vida, porque Deus provê ricamente para a nossa satisfação. Então, ao invés daquele lamento vitimizador pelo que não se tem, seja grato pelo que você tem e pelo que tem te satisfeito. Há um mistério que nós não vamos conhecer e faz parte do sentido da vida. E é assim que Salomão encerra a sua reconsideração sobre a vaidade da sabedoria. Ele conclui que a sabedoria é muito importante para aquele que quer o melhor da vida. Embora ela não possa explicar todos os mistérios, ela não possa dizer plenamente o que Deus está fazendo, não pode resolver todos os problemas, mas a sabedoria pode ajudar em muito a compreender o sentido da vida e pode ajudar muito na construção de discernimento que nós precisamos ter, discernimento tão importante para as nossas tomadas de decisões e para as nossas atitudes na hora certa. Há uma hora certa e também, sim, uma maneira certa de agir para cada situação. E o sábio saberá o que fazer no momento exato. Um domingo muito abençoado a você. Domingo de muita sabedoria. Domingo de muita compreensão sobre o sentido da vida. Compreensão essa vinda dos céus, do conhecimento de Deus. Antes de tudo, como diz Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço, até logo mais à noite no nosso culto presencial. Podendo estar conosco, não deixe de vir.
Farias, o fariseu. O prazer é todo seu, rimou. Farias? Fariseu? Oh, desculpa, moço, eu só vim ver um negócio, mas eu já tô de saída aqui. Mas como assim você não quer conversar comigo? Eu não sei se você sabe, mas você é um fariseu. Ahá! Eu sabia! Eu sabia! Eu sempre soube, eu sabia! O povo já está falando sobre os fariseus, não é mesmo? O que será de mim? Menino, o que o povo está falando? Lá de onde eu vim, eles estão falando... Chega! Chega! Eu não quero saber. Não quero saber. Tá bom, então eu vou embora, tá? Menino, o meu trabalho é importantíssimo e você precisa saber. Os fariseus têm uma missão muito importante. Somos nós, os fariseus, que protegemos o povo para que não fique à mercê de falsos, de farsantes, de falsos messias que chegam dizendo que são o novo rei dos judeus. A Mercedes? Quem é Mercedes? Mercedes? Quem é Mercedes? Só um minuto. Mercê! Eu falei mercê! São 2 sílabas! Mercê! Mercê, menino. Mercê. Para que a população não fique exposta a farsantes que surgem todos os dias se dizendo, se autoproclamando o novo Messias. Um Messias? Messias, sim, o indicado, o escolhido, o salvador de todo mundo e de toda a gente. Então tem pessoas que se dizem salvadoras? Como assim? O quê? 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 Chega disso, menino! Sim, sim, sim. Saiba que a cada esquina, a cada nova manhã, a cada novo respirar, a cada pedra cheia de limo que você levanta, aparece uma pessoa se autoproclamando o novo Messias. Por isso nós, os fariseus, temos uma missão tão importante. Somos nós que investigamos a fundo cada milagre, cada nova benfeitoria realizada por esses farsantes para proteger a população. Vem cá, você não tá exagerando, não? O quê? Eu nunca exagero! Tá exagerando de novo. Não tô. Tá sim. Não tô. É só um pouquinho assim, Tá ó. um pouquinho, talvez, realmente. Menino, vem cá. Mas o que você tá fazendo aqui, hein? Que bom que você perguntou. Eu tô procurando o mestre. O mestre? Parabéns! Você acaba de encontrar o mestre. Aliás, eu sou muito mais do que um mestre. Eu sou um doutor em leis. Não, mas é outro mestre que eu tô procurando. Você acabou de encontrar, menino. E para começar, é muito importante você conhecer as leis. Só um minuto. Leis. As leis? Sim, as leis, menino. São 613 regras que precisamos seguir, que precisamos cumprir para alcançarmos o reino dos céus. Mas é muita coisa pra cumprir, né? Realmente. Meu Deus. Uma das primeiras e mais importantes regras é não utilizar o nome de Deus em vão. Meu Deus! Só um minuto. Eu acabei de falar que não pode usar o nome e ele já usa. Menino. Sim, são 613. Mas eu não vou dar conta. Você vai dar conta sim, garoto. Aqui está. Sim. Inclusive, eu preciso ir porque eu tenho um compromisso, pois eu preciso investigar um novo homem que apareceu por aí e que todos acreditam que é o novo Messias. Não se pode um negócio desse. Mas eu voltarei
Voltarei com novas informações para você em breve. Enquanto isso, siga as leis. Eu dei uma olhada aqui e eu não sei ler isso não. Olha, é muito simples. Esse aqui fala A. Ah, Esse é I, O, U, U. Não. Perfeito. Aí vai daqui até o fim nessa toada. Agora eu vou, garoto. Aui. João, vai na frente. Eu já alcanço vocês. Obrigado. Menino. 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 Moço! Que legal que você tá aqui. O que tá acontecendo? Ai, é isso aqui, ó. E o que te incomoda? Eu não sei se eu vou conseguir cumprir todas essas leis. Por que você tá rindo? É porque eu tava conversando exatamente sobre isso com os meus amigos. Menino, essa não tem que ser a sua preocupação. Você precisa ser criança. Eu sei, mas eu quero entrar no reino de Deus. E aí, o fariseu disse que eu tenho que cumprir todas essas leis, regrinha por regrinha. Eu não posso deixar nada para trás. Ele até falou uma coisa assim, que eu tenho que fazer as coisas certas. Imagino. Isso tá te deixando exausto, não tá? Tá sim. Você tá vendo essas pessoas? Elas estão todas cansadas dessas palavras pesadas. Menino, a graça de Deus, o reino de Deus é para todas as pessoas! Tá vendo como você aprende rápido? Exatamente isso. Todas as pessoas podem entrar no reino de Deus. É pelo amor que Deus tem por elas, não pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Então você não quer saber das leis? Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Menino, vem comigo. Do meu jeito é muito mais leve. Eu acho que é verdade, porque só de te ouvir falar, eu já fiquei bem mais aliviado. Eu tô procurando alguém. É? Bom, tá bom. Vai no seu tempo. Eu também tenho um assunto para terminar com os meus amigos. Mas a gente se vê por aí. Tá. Tá bom? Um abraço. Claro. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, moço. Tchau. Como esse moço fala bonito, né? Ele é muito inteligente. Agora, eu vou procurar um mestre